pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos dar 6 dicas de como fazer um contrato de compra e venda com segurança. Mas antes, eu quero deixar aqui o nosso recadinho para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que colocarmos um vídeo novo no canal e nos ajude a compartilhar também esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. Bora lá então começar o vídeo de hoje? A compra e venda de um imóvel é um passo muito importante na vida de qualquer pessoa. Muitas vezes surgem algumas dúvidas, muitas inseguranças na hora de assinar o contrato de compra e venda. A verdade, porém, é que o contrato de compra e venda é apenas uma das fases desse processo burocrático que é a aquisição de um imóvel, seja ele uma casa, um apartamento, enfim, qualquer imóvel que se vá adquirir. Para dar segurança aos proprietários desses bens, a nossa legislação instituiu os cartórios de registro de imóveis, que são responsáveis por manter um cadastro chamado de matrícula de cada imóvel existente em uma determinada região. Os cartórios registram em livros, e atualmente isso é feito de forma digital, todas as alterações nas situações dos imóveis, principalmente a sua mudança de propriedade. A compra e venda é de fato realizada quando é registrada no cartório de registro de imóveis, sendo a assinatura do contrato de compra e venda apenas uma etapa importante desse processo. Isso porque é necessário o registro da propriedade para que seja publicizado, ou seja, para que se dê publicidade através do cartório de quem é o dono desse bem. Somente com o registro é que pode ser dito que alguém é dono de um imóvel. Afinal, quem não registra não é dono. Para facilitar na hora de fechar um contrato, vamos dar algumas dicas de como fazer isso sem colocar em risco a segurança do negócio. Bora lá? A primeira dica: verifique se o imóvel está bem descrito no contrato. O primeiro ponto a ser analisado no contrato de compra e venda do imóvel é se o imóvel que está sendo adquirido está claramente descrito no contrato. É importante que o contrato especifique a descrição exata do que está sendo comprado, como metragem, cômodos, localização, ponto de referência, entre outras características. É importante ficar atento porque nem sempre um imóvel possui apenas uma matrícula no cartório, podendo ser resultado da fusão de 2 ou mais terrenos, por exemplo, mas ainda não serem unificados, possuindo assim matrículas individualizadas. Isso acontece quando se faz a junção, a fusão de 2 ou mais terrenos, mas ainda não fez a unificação das matrículas. Cada um ainda continua possuindo uma matrícula, embora não sejam mais 3 imóveis, mas apenas um. Para verificar se o bem que está sendo objeto da negociação é o mesmo descrito no contrato, peça uma certidão atualizada com os termos na sua matrícula. Nela será possível verificar a descrição e a situação atual do imóvel objeto do contrato. A nossa dica número 2: verifique se quem está vendendo tem poderes para isso. Outro cuidado muito importante na hora de celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel é examinar se a pessoa que está vendendo é legitimada para isso, ou seja, se a lei permite que ela efetue essa venda. Com a certidão atualizada da matrícula do bem, é possível verificar quem é o proprietário atual dele, já que a certidão conterá todo o histórico dos seus proprietários. Analise, inclusive, o regime de casamento do vendedor e verifique se a participação do cônjuge na negociação não é obrigatória. Para evitar qualquer problema, pode ser interessante exigir a assinatura do cônjuge no contrato.
Isso porque o Código Civil, ele prevê que nenhum dos cônjuges, exceto se forem casados pelo regime da separação absoluta, poderá alienar imóveis sem autorização do outro, ou seja, se o cônjuge é casado, se a pessoa é casada, a não ser que seja no regime de separação absoluta de bens, é necessário, é obrigatório haver a assinatura de ambos os cônjuges no contrato de compra e venda de um imóvel. Caso você esteja adquirindo um imóvel e o vendedor seja casado em algum dos regimes de comunhão universal ou parcial de bens, é necessário observar se há permissão do cônjuge, que nós chamamos de outorga uxória, para que a venda seja concretizada. Caso contrário, o contrato poderá inclusive ser anulado judicialmente. Apenas o último proprietário ou alguém expressamente autorizado por ele, por meio de uma procuração, por exemplo, pode celebrar a compra e venda. A nossa terceira dica: o contrato de compra e venda é apenas uma promessa. O contrato de compra e venda de imóveis, na verdade, não finaliza a negociação do seu objeto. Salvo algumas exceções, o contrato de compra e venda não pode ser levado diretamente a registro no cartório de registro de imóveis, passando a propriedade do bem para o comprador. Na verdade, o contrato particular de compra e venda é uma promessa da qual será lavrada a escritura pública de compra e venda, a qual será levada a registro no cartório, finalizando então a negociação. Uma exceção importante a isso é quando acontece de a transação ocorrer por meio de financiamento bancário. Em muitos desses casos, os contratos envolvendo a instituição bancária já pode ser levado diretamente a registro no cartório de registro de imóveis, sem a necessidade de lavratura de uma escritura de compra e venda. Dando continuidade ao tema de hoje, a nossa dica número 4. É importante deixar claro o preço e o prazo para pagamento. Parece evidente, mas o contrato deve conter de maneira clara qual o preço que está sendo pago na compra e venda e qual a forma de pagamento. Se o pagamento estiver sendo feito por meio de cheques, é interessante que o contrato contenha o número de série dos cheques, o emitente e o valor de cada ordem de pagamento. Caso outros bens estejam entrando na negociação, se parte do pagamento está sendo feito com um veículo, por exemplo, com uma moto ou outro terreno, é relevante que o contrato contenha uma descrição, exata desse bem. De igual forma, se o imóvel também está sendo ofertado como garantia para a quitação do contrato, tais anotações são importantes. Descreva-o apontando onde ele está registrado, o seu valor de mercado, quando ele vai entrar na discussão, dentre outras previsões, para que seja de fácil localização na hipótese de inadimplemento da obrigação. Além disso, é indispensável que seja previsto o que acontece no caso de atraso do pagamento. Se o contrato será rescindido, ou se verá pagamento de multa, ou se verá correção monetária e, é claro, colocando o seu percentual. A nossa quinta dica: deixe claro o momento em que a posse será entregue ao comprador. A compra e venda não acaba somente com o pagamento da quantia que foi estipulada. É importante determinar quando o comprador poderá entrar no imóvel que foi adquirido, considerando que este ainda pode estar sendo ocupado pela pessoa que vendeu. Por isso, não deixe de estipular quando a posse será transferida, se será no momento da assinatura do contrato, ou se será na quitação do contrato do valor todo, ou se nas primeiras parcelas, ou se somente quando for passado a escritura pública definitiva, por exemplo. Ainda pode ser convencionada multa, na hipótese da entrega não ocorrer no tempo estabelecido no contrato,
seja ela diária ou seja uma quantia fixa. A nossa sexta e última dica. O contrato de compra e venda de imóvel deve prever o que acontece em caso de evicção. Acontece a evicção quando o comprador de um bem o perde por uma decisão judicial ou administrativa, seja ela relativa de fatos anteriores ao contrato. Por exemplo, a hipoteca. Esse bem ele foi dado ali em hipoteca, o vendedor não te falou nada, você comprou, há um tempo depois você perdeu o bem. Isso é quando ocorre a evicção. O contrato pode prever o que vai acontecer nesses casos. Em regra, o comprador ele pode cobrar do vendedor os prejuízos que tiver com a evicção, desde que não tivesse conhecimento de que a coisa poderia ser perdida desse modo. Como eu dei o exemplo, se você não sabia, você pode correr atrás e pedir devolução do valor e restituição das perdas e danos. Agora, se você sabia, já não é bem assim. O comprador e vendedor devem estar de acordo sobre o que acontecerá em caso de evicção, se haverá ou não indenização a ser paga ao comprador e qual o valor dela, por exemplo, qual o valor máximo que ela poderia chegar. É importante que na celebração de um contrato de compra e venda de imóveis, as partes que celebram esse negócio jurídico, elas precisam estar assessoradas para que haja maior segurança na elaboração e assinatura do instrumento. Sendo assim, sempre que for celebrar um contrato de compra e venda ou outro contrato de qualquer natureza, procure a assessoria de uma advogada ou de um advogado de sua confiança. Assim, certamente evitará aborrecimentos futuros. Porque o advogado, ou advogada, aquela que você confia, ela vai ler o seu contrato, ela vai te escutar e vai conseguir estabelecer para você um contrato bom para ambas as partes e que atendam as duas partes e que esteja dentro da lei, porque assim resguardará a todo mundo, que esse contrato possa atingir. Essa foi a nossa dica de hoje, esse foi o nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado. E se você tem alguma dica, alguma dúvida, deixe nos comentários, peça um vídeo para nosso canal que nós estaremos elaborando assim que possível. E é claro, continue conosco, sempre de olho no direito.